Só eu sei quantos milhões que eles já ofereceram para desistir disso. Eu sei tudo, todo tipo de ataque. Tem imóvel meu, loteamento meu sendo multado por ambiental, só por ser meu. E os caras estão pondo pressão para todo lado. Eu não posso nem me mostrar demais para não dar errado. Porque fica um incógnito se vai ou não vai, e eu tô tranquilo. Tem que só passar essa fase. Eu já conheço, eu sei o que antecede uma convenção. Os jornalistas não têm gostado quando eu falo que eu vou vencer em primeiro turno. Aí alguém fala, mas não existe. Deixa comigo. Quem tá achando que vai me comprar com dinheiro, já recebi as ofertas. Quem tem valor não é vendido por preço nenhum. Então, a gente quer saber por que você quer ser prefeito. Não, eu não quero ser prefeito, é o povo que está precisando. É verdade. Se for olhar para a vida que eu tenho, com a família que eu tenho, tudo meu dá certo. Eu estou entrando numa coisa que tudo está dando agora. É verdade. É um negócio absurdo. Eu acredito, sem desvalorizar nenhum dos outros pré-candidatos, eu acredito, avaliando a vida de cada um que eu estudei, eu sou o único que tem perdido alguma coisa e me colocar à disposição para ser prefeito de São Paulo, o único. Os demais todos é uma promoção. O outro é se manter no cargo, o outro é querer ser um novo Lula, a outra é querer mostrar o que não dá conta de fazer. Aí cada um tá querendo uma promoção de vida. Eu estou tendo um rebaixamento de vida. Não é para desvalorizar o cargo, mas eu que escolhi. Algumas pessoas perguntam para mim, mas você já tem tudo. Se eu tivesse tudo, eu não estava mexendo com isso. Eu quero ter uma nação próspera. Já rasgando o verbo, eu quero que a nossa nação se torne a nação mais próspera. Me anima bastante o presidente Lula ter 80 anos, que eu acho que já está na hora dele parar. Eu acho que tem que levantar pessoas com pujança, com juventude, para começar a liderar um movimento novo no Brasil. Eu vejo que, de fato, a cidade de São Paulo precisa pela grandiosidade. Meu sentimento pessoal, tá? É que São Paulo está presa no passado. A gente tem 4.000 mananciais aqui, todos viraram esgotos. Para mim não faz sentido a gente falar de saúde e falar por que a gente não resolve esse negócio do Tietê em um ano. Eu tenho certeza que isso pode custar até minha vida falar isso, mas tenho certeza que tem uma máfia que controla isso aí para isso aí nunca ser limpo. 4.000 mananciais e todas as favelas que eu pisei não tem nem água limpa mais. Todos os mananciais viraram esgoto. E ninguém está nem aí para isso. Eu te pergunto, como é que uma cidade tem saúde sem água limpa? Primeira coisa. Segunda, como é que uma cidade fala de saúde sendo que ela é uma das mais poluídas do mundo? Cadê as soluções para resolver o problema do ar? Então nós estamos com um problema de ar, nós estamos com um problema onde a gente está amontoando pessoas em cima das outras, nós temos problema com a água. Aí eu te pergunto, como que a gente vai resolver um problema de saúde sendo que nem água tem direito? Eu fiquei chocado, porque na minha visão, algumas favelas que eu fui, aquilo ali são campos de concentração. Você vai na zona oeste de São Paulo, a idade média das pessoas é acima da idade média do brasileiro. O brasileiro é 74, aqui na zona oeste é 86. Você vai na quebrada, é 44, 46. Aí você fala, é claro, é por causa da criminalidade, é por causa de tudo. É falta de nutrição, é morar dentro do esgoto, é morar repudiado o tempo inteiro. E aí várias famílias, eu tenho feito perguntas, a cada 3 filhos que tem ali, um vai para a cadeia, o outro é colocado no triturador de carne, né, que é assassinado a qualquer custo, pelos nossos bens preciosos, a gente sai. E o outro, às vezes, vira crente para ver se salva a família. Sabe o que é a verdade? O problema da saúde é um pouquinho mais grave. Tem que ter uma revolta, uma indignação nas nossas águas. Não faz o mínimo sentido ter, desde 1990, a gente ter um Tietê fingindo que está sendo limpo toda semana. Já gastaram bilhões com essa palhaçada e não resolvem nunca. Porque não querem resolver, não falta tecnologia. Se brasileiro não der conta de limpar, chama os japoneses, alguém dá conta. Mas parece, meu sentimento, tá? Eu sei que eu vou tomar um baque muito grande no setor privado. Muitas pessoas falam assim para mim, você não tem experiência política. Na verdade, ninguém que faz esse tipo de alegação sabe o que é política, né? Política é politeia, vem do grego, que significa organização de cidade. Eu pago milhões de impostos, gero centenas de empregos, amo ver a cidade limpa, organizada, não dou trabalho nenhum para ninguém. Aí eu vejo, mas você ainda não é político, sou muito mais político que a maioria desses caras que tem carga. A única coisa que eu não tenho é uma função pública. Eu não tenho um emprego público. Meu pai foi funcionário público e aposentou como funcionário público. Eu não tenho a função. E estou doidinho para ficar 1.460 dias como prefeito dessa cidade para mostrar que falta disposição política, falta relacionamento. Eu sei que eu vou passar um baque muito grande. Qual que é o baque? No setor privado eu falo e acontece. Aqui vai ter que olhar a lei tal, cruzada com mais 10 leis, com gente querendo espaço dentro da Câmara e o outro que já quer decidir por causa do Senado, que não tem nada a ver com o povo de São Paulo, mas tudo é uma articulação política, eu sei, já estou treinando. Já estou nisso há alguns anos, tenho bons relacionamentos na política, eu sei que isso é muito chato. Mas se eu quero entrar para servir, eu vou ter que servir e aguentar isso, né? Tem que ter paciência para suportar isso. Então, assim,
Você imagina se tiver um prefeito nessa cidade que queira, de fato, limpar esses mananciais, porque o problema que você acha que é o Tietê não é o maior problema. Eu sei que vocês aí, né, não é criando um embate com nenhum dos senhores, mas dá para ver que todo mundo é muito bem disfarçado aqui, né, pelo visual, pelo traje. A criminalidade nossa está de um jeito que nem se você quiser visitar a favela você consegue. Você vai ter que pedir autorização para alguém. Eu fiquei pensando, por que as pessoas pedem autorização para subir numa favela e por que criaram esse tanto de facção? Mais de 50 facções criminosas aqui na cidade de São Paulo. Por que tem esse tanto de facção? Alguém já parou para pensar? Por causa de um Estado. A perda da crença de um povo no Estado e ver que o Estado, às vezes, quando quer resolver, só sai trucidando as pessoas, cria um antissistema. Aí eu tenho percebido, tenho estudado isso a fundo. Por que existem essas facções criminosas? Eles são um anti-Estado. E aí eles viram herói para alguns, vilão para outros, e tentando, de alguma forma, equilibrar o Estado. Por quê, gente? Porque todos os anos a gente deixa canalhas governarem a nossa cidade, o nosso Estado. E a gente deixa essas pessoas entrarem usando storytelling na cabeça das pessoas que têm menos informação. E a gente vive num pé de guerra. E aí o que a gente faz? A gente cria um sistema na nossa cabeça achando que não dá, que a gente não pode, por exemplo, que um Boulos, né, seja prefeito, que eu acho que é uma lástima, é voltar o São Paulo para 1940. Não, nós temos que deixar então é o Nunes. O Nunes por quê? Porque nós somos Monte-Boulos. E a gente esquece do futuro. A gente vê que política funciona com loteamento. Esse tanto de gente está aí. Se você der a chance da pessoa que está continuar, vai acontecer algo grave nessa cidade. Não vai mudar nada. Já está tudo vendido e negociado. A prova que não vai mudar nada é que o ex-prefeito, após o falecimento dele, nada mudou nas secretarias. Tudo continua do mesmo jeito. Alguém um dia perguntou para o prefeito atual, mas por que não mudou? Não, estou honrando o prefeito. Não consegue mexer para um lado e para o outro. Ele é só uma pessoa que foi colocada ali. Então a gente precisa de ter coragem de colocar pessoas que têm resistência, que dá conta, né? Que dá conta de ir para o confronto, que tem sabedoria de medir confronto que faz sentido, o que não faz sentido. E as outras pessoas, né, com respeito, acho que somos 10 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Muita gente usa isso como barganha, eu sei que é dúvida de alguns até hoje. O Marçal está aí porque ele quer só arrumar a confusão, quer aparecer. Não, eu não quero levar um tiro na cabeça de graça. Não estou de brincadeira, na minha cabeça eu sinto gelo. Só sinto esse gelo quando meu coração fala algo sobre isso. Eu sinto um gelo de ser o próximo prefeito de São Paulo. Isso me dói. Dói, aí você fala, dói por quê? Dói porque tem uma vida boa demais. E agora eu quero que as pessoas também tenham. Eu quero servir nisso. Aparentemente é um prejuízo, mas eu sei que isso pode mudar o país de verdade. Sobre a saúde, a gente tem 447 mil pessoas na fila de espera para fazer um exame. Não faz o mínimo sentido uma idiotice dessa. Eu sei que na campanha eleitoral é muito bom usar a máquina e sair triturando dinheiro para convencer todo mundo que está tudo bem. Sair fazendo 10 mil metros de asfalto a qualquer momento, em qualquer lugar, na correria, empurrando tudo a toque de caixa. Nem vou entrar no mérito de como foi listado isso aí. É muito bom poder sair liberando, né, as escrituras das pessoas, coisa que não faz há 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Vamos fazer tudo só no período eleitoral. Essa galera tem um jogo de manipular e a gente acostuma. E a pior parte é que nós que governamos de fato, quando eu falo nós, somos os produtores. Quem governa uma cidade não é o prefeito, é quem produz. Então, vamos olhar para o Brasil, que esse número eu sei bem. São 21 milhões de empreendedores e 100 milhões de trabalhadores, contando os formais e informais. Quem governa um país é quem produz. A prova disso é que se todo mundo que produz parar de produzir, não existe governo para nada. Ou seja, a gente só precisa inverter as bases. São 70 mil cargos públicos que tem no Brasil hoje, entre prefeito, vereador, deputado, esse povo. Qual que é a minha perspectiva entrando na política? Não quero ser um carreirista de verdade. Eu quero entrar, contribuir, servir e colocar muita gente. Colocar gente que está afim de viver uma causa e não ficar trocando dinheiro público por coisa. Então, assim, eu vejo que quando uma pessoa vai fazer o exame, ela consegue, rompe essa fila dos 447 mil pessoas que estão na espera de um exame, mais de 40 não volta. Se ela vai num posto de saúde e depois ela vai para outra, acontece um milagre. Não tem um prontuário digital para outra pessoa ir lá e pesquisar os dados. Você acha que isso é falta de tecnologia, falta de inteligência ou falta de gestão? Nenhum dos três. Isso é gente que quer que isso continue, porque isso é muito bom. A bagunça é boa. Quem vigia a bagunça? Primeiro tem que achar alguém para organizar essa bagunça.
Eu lembro bem numa empresa que eu fui diretor, que eu falei assim, ó, essas roupas são uma empresa de roupa. Essas roupas não estão vendendo e eu vou provar para vocês quem é a pessoa que é culpada nisso. Não, é o cliente, é não sei o que aconteceu no Acre, né? Que era um lugar onde muitas pessoas compravam dessa empresa. Eu falei, não, me dá 2, 3 dias. Aí eu fui atrás do sistema, inclusive quero parabenizar aqui o sindicato de vocês, né? O maior sindicato patronal da América Latina. Me assustei com o BI que vocês têm. Eu sou um cara analítico. História eu acho bom, mas só respeito números. Quando a pessoa me mostra os números, para mim ela sobe de patente. Então eu fiquei um pouquinho assustado. Inclusive não sei se foi por educação que você ofereceu acesso ao sistema, mas eu reivindico aqui ao vivo, eu quero meu acesso, porque eu quero saber tudo dessa saúde da cidade e do estado de São Paulo. Fiquei impressionado. Uma salva de palmas para esse sindicato aqui, eu fiquei impressionado. Parabéns. E aí eu lembro bem de ir atrás do sistema e não saber quem era o estilista. Eu fui cruzar todas as informações para saber por que certas roupas não vendiam. Foi assustador. A empresa, dando um exemplo para vocês entenderem o que é gestão e o que é BI. Quem está ouvindo pela primeira vez assistindo, aí BI é Business Intelligence, ou seja, a inteligência do negócio. Você que entende de dados, de metadados, né, que você consegue fazer uma tabela dinâmica básica ali para descobrir aonde, fazer cruzamentos de dados para saber onde está um problema. Você imagina um gestor desse público. Eu fiquei lá, cheguei a ficar 4 dias pegando todas as planilhas. Eu vi que o garoto que me apresentou ali, o BI de vocês, falou, isso aqui foi extraído de 14 bases de dados. Eu fiquei imaginando quem que fez a interface. Eu mexo com isso, com tecnologia. E aí quando eu juntei todos os dados, acreditem, as roupas que não vendiam era só de um estilista. Tinha 4. Ninguém chegava nessa informação porque ninguém conseguia acabar com a bagunça das informações. Eu juntei as informações e peguei todas as roupas que não vendiam de quem vinha, de um braço que desenhava, de um estilista X. E aí eu cheguei nessa reunião sem mostrar os dados e falei, ó, eu acredito que essa pessoa tenha atrapalhado o negócio. Nunca, ela é minha amiga, ela não sei o quê. Então tá bom, então toma aqui os dados. Pá! Quando viram os dados, acabaram os argumentos. Qual que é o problema da cidade de São Paulo? Bagunça. Eu desafio todos os senhores e senhoras aqui a pesquisar no Google qualquer base para descobrir quantos bairros tem em São Paulo. Ninguém vai achar. Você acredita que uma prefeitura que não sabe quantos bairros tem vai saber o que está acontecendo? Todo mundo fala 96 distritos, 32 subprefeituras. Me dá o número dos bairros. Não tem no Google, não tem em lugar nenhum. Você vai ter que pedir isso aí aonde? No Ministério Público? Aonde a bagunça não tem gestão. Está sem controle. Não tem. Pode pesquisar que você vai assustar. Ninguém sabe esse número. Eu sou o cara dos números. Eu falo, mas cadê? Aí eu pergunto, bom, você acha que tem quantas favelas? 300. Pro outro, 500. Aí eu pergunto pro cara que convive, não, tem mais de 1000. Eu falo, mas cadê? Cadê a concentração desses números? Tem comido com farinha o site da prefeitura, mais desatualizado que aquilo ali. Só se for a seleção brasileira de futebol, não faz sentido uma desatualização daquela. O que eu quero mostrar com vocês? Se é só crítico? Não, eu já sei que não funciona por conta da bagunça. Então a gente precisa de um gestor? Precisa de alguém dedicado? Precisa de muita coisa. Você imagina a gente digitalizando a saúde por completo, coisa que já foi testada e ninguém aqui é bobo, sabe que funciona, comprar ociosidade da rede privada em certos horários, isso é a coisa mais inteligente que eu já vi até hoje, mas, foi o fulano que fez. Então é só engolir o orgulho e retomar o negócio. Você compra a ociosidade, faz gestão de verdade, unifica cadastro. A coisa mais triste do mundo é o pobre ter que largar o serviço para ter que ir no CAD lá para ver o cadastro dele. Por que não unifica isso? Por que a Prefeitura de São Paulo tem 42 mil imóveis? Eu queria perguntar para vocês aqui, se vocês fossem os prefeitos, vocês iam manter um patrimônio de mais de 13 bilhões de reais de imóveis e a maioria está tudo desocupado? Por que as 32 subprefeituras não tem lá... Pega esses imóveis e constrói essas subprefeituras e não põe 96 para a população em imóveis próprios. Mesmo assim, tendo 40 e poucos mil imóveis, fica alugando imóvel, nada a ver. Aí dentro da secretaria, cada subprefeitura tinha que ter um imóvel, né? Tem 10 imóveis diferentes, a pessoa precisa de um, depois voltar no outro, depois marcar, e vai fazer o quê? Por que a gente não usa inteligência e coloca os horários da prefeitura em horário fora do horário de trabalho? Por que não tem atendimento no sábado, não tem atendimento no domingo? Aí alguém fala, não, mas as pessoas também têm que descansar, mas isso é só questão de gestão, é escala e revezamento. Por que não usa mais a tecnologia? Por que 156 é só para inglês ver, que é um aplicativo que a população pode usar, mas não tem quase nada para usar? Fui usar lá, eu que entendo, não consigo mexer, imagina uma pessoa que não sabe. Ou seja, eu não sei se vocês estão satisfeitos com isso. A gente é muito apaixonado em política.
Uma frase que uma pessoa diz, você já não gosta dela. A gente colocasse na balança mesmo, quem que aguenta o tranco, quem que entende de gestão, quem que gosta de gente, quem que entende de cérebro, quem tem ideia para o futuro. Eu fui falar que a gente pode colocar teleférico para ajudar as comunidades, aí todo mundo quer zoar com a minha cara. Isso funciona em Medellín, isso funciona em Bogotá, isso só não funciona no Rio de Janeiro porque quase nada lá está funcionando. Funciona em Balneário Camboriú. Aí alguém fala, Marçal, mas isso é caro. É caro, mas é o transporte mais seguro do mundo. Nós temos o transporte mais violento do Brasil em São Paulo. Morre gente o tempo inteiro. Não sei se você sabe, um teleférico é um elevador na horizontal. Você vai fazer uma rua, eu sou construtor, posso falar para vocês, uma rua custa R$1 milhão o quilômetro. 1 milhão. O teleférico custa 50. O problema é que o teleférico não para. Não tem pare, é ecológico. A gente pode fazer isso aéreo. O negócio começa a funcionar, só que todo mundo aqui numa cidade do futuro fica rindo igual hiena, como se fosse um povo do passado, como se a gente fosse uma aldeia de 1554. Da onde esse povo acha que a gente está? Nós somos a maior potência do hemisfério sul. Toda vez que eu olho para essa cidade, para essa força desse capitalismo dessa cidade, eu penso, como é que a gente pode deixar a gente imbecil governar um negócio desse? Então, na saúde eu vejo coisas básicas. Digitalização, gestão. Eu acredito que tem que colocar um sistema automatizado de voltar a pessoa, né, na hora que ela faz o primeiro exame, para ela ter o retorno, porque a pessoa se perde nisso e a gente nem sabe nunca mais o que está acontecendo. Outra coisa, eu sei que na pandemia foi muito bom, foi louvável isso, em alguns lugares do mundo tem funcionado, eu peço até a ajuda de vocês para pôr pressão nisso, questão da telemedicina. Todo mundo tem um celular na mão, em qualquer lugar. Qual que é a lógica de a gente ficar deslocando essas milhares de pessoas para ir num lugar, sendo que ela poderia ser atendida no primeiro momento lá na casa dela? Por que a gente não usa a inteligência? A minha proposta, eu vou fazer isso. Se você não virar prefeito, certas coisas eu tenho me comprometido, sendo prefeito ou não, de raiva de ver que o negócio não funciona porque ninguém dá conta de fazer. Você tem esse tanto de comunidade, né? Quase 4 milhões de pessoas vivendo numa situação de favela. Por que a pessoa acorda 4 horas da manhã na favela, tem que pegar um metrô desse lotado, chegar num lugar aqui, na Zona Oeste, na Zona Sul, ela sai lá da Zona Leste, ela chega no centro para abrir um computador, acessar a internet e trabalhar de um computador, sendo que isso dá para fazer lá de longe, lá de onde ela está. Por que a gente não descentraliza isso? O negócio é que não tem ninguém a fim de ajudar. Alguns empresários ficaram com raiva e falaram assim para mim, mas você sabe que é o home office. Eu nem falei home office, eu falei da gente criar centros de empreendedorismo nesses lugares e as pessoas podem ir para lá trabalhar. Eu gosto da ideia da pessoa sair de casa para trabalhar. Agora eu acho ruim carregar um uruguai nas costas, no trilho dos trens, para a gente ficar estressando esse povo. Gente estressada adoece mais rápido. Gente ocupada não come direito. Gente que fica o dia inteiro estressado, 2, 3, 4 horas num deslocamento, essa pessoa não tem tempo para treinar, cara. Aí você fala, o problema é dela, né? Então eu não vejo desse jeito. Marçal é um revolucionário, então. Ele quer diminuir a carga horária de trabalho. Não, eu não quero. Eu quero que a pessoa tenha mais desfrute. Eu quero que a gente use mais inteligência. A gente está numa era tecnológica. No máximo em 10 anos, se a gente não mudar e não virtualizar a mentalidade do nosso povo, nós vamos tornar a nação talvez uma das mais escravas de todos os tempos. O povo brasileiro inteiro, para você ver o tanto que é forte a questão de mentalidade. O povo brasileiro é um povo que tem menos patente registrada que uma empresa japonesa. Uma empresa do Japão sozinha tem mais patente que 200 milhões de pessoas. Ou seja, nós não fomos ensinados a inventar. Alguém aqui tem carro brasileiro? Por que a gente, que é um povo tão pujante, não tem uma marca de carro brasileira? Parece que é proibido produzir nesse país. Cadê o notebook que é brasileiro? Não tem ninguém. Você imagina se só a gente comprasse os notebooks nossos? Ah, lá vem o Marçal, então ele é nacionalista. Não, eu só queria usar a lógica. Como que uma nação tão próspera dessa não dá conta de fazer um notebook da própria marca, não dá conta de fazer um carro? E todo mundo que começa a despontar vai lá um grupinho, um colu e derruba. Ou seja, qual que é a nossa lógica? Eu fico imaginando os grandes idealizadores do que foi essa revolução que virou a cidade de São Paulo. Os do passado olhando para nós e pensando assim, o que vocês estão fazendo? Parece que vocês acabaram com a cidade. Então, eu acredito de verdade que a gente consegue mudar o país. Eu gosto de problema. Eu lembro quando eu fui executivo no Grupo Oi, algumas reuniões de job rotation, que era o quê? Chamava os executivos e falava, a partir de agora todo mundo vai trocar de área. Eu nunca esqueço do pavor que as pessoas ficavam, os executivos. E eles começavam a se matar para ver quem pegava as melhores áreas. Eu sempre ficava calado. Aqui está uma prova que vocês podem colocar uma bomba na minha mão que eu vou resolver. Toda reunião de job rotation, de rotação de trabalho, de mudar de pasta, eu ficava calado até o final.
E todo mundo odiava. E sobrava só aquela peste daquela área para mim, a pior de todas. E todo mundo perguntava, mas por que você sempre faz isso? Você gosta de aparecer? Eu assumi, eu gosto. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou mostrar como é que resolve um problema que ninguém dá conta de resolver. E eu vou contar um segredinho para vocês. Se vocês quiserem usar no hospital, no sindicato, onde vocês quiserem. Qualquer área que não dá resultado, é só focar na vida das pessoas. Eu lembro quando eu fui executivo em uma área, tinha 1.100 pessoas. Eu sentei as 1.100, uma por uma, e conversei com todas. E eu descobri uma coisa assustadora. E eu tenho descoberto isso na favela também. Quem não tem sonho, não entrega o melhor que tem. Toda favela, o Sabará tá ali comigo, eu pergunto para as crianças, para as mães, qual que é seu sonho? É assustador, ninguém tem sonho. Ou seja, quem não tem um sonho, qual que é a motivação de acordar amanhã e falar que vai lutar por uma coisa diferente do que está fazendo? Não existe. Então, por que eu sempre gostei de pegar pepinos e problemas? Porque é muito simples. Para resolver qualquer tipo de problema, é só ganhar o coração das pessoas. Os jornalistas não têm gostado quando eu falo que eu vou vencer em primeiro turno. Aí alguém fala, mas não existe. Deixa comigo. Eu estou numa semana triste agora. Nessa semana, quando acabar ela, vai lá, convenção, aí você vai ver o pau quebrar. Eu não posso nem me mostrar demais para não dar errado. Porque fica um incógnito se vai ou não vai, e eu estou tranquilo. Tem que só passar essa fase. Já conheço, eu sei o que antecede uma convenção. Só eu sei quantos milhões que eles já ofereceram para desistir disso. Eu sei tudo, todo tipo de ataque. Tem imóvel meu, loteamento meu sendo multado por ambiental, só por ser meu. E os caras estão pondo pressão para todo lado. Resumindo, às vezes eu não posso ser o melhor cara que poderia liderar essa cidade por 4 anos. Mas dos que tem aí, não tem como eu perder para ninguém, nem se juntar eles todos. Isso é certeza. Eu tenho certeza que tem gente nessa sala aqui que é mais competente que eu para fazer gestão, principalmente na área da saúde pública. Mas para aguentar o tranco igual eu, pode vir vocês tudo para cima. Não é desvalorizando vocês, é porque eu já vivi isso, essa questão de resistência. Tem uma coisa que é assombrosa. Eu fui fazer uma prova de Ultraman, eu até hoje não acredito para que eu fui fazer aquilo. Mas hoje, depois de viver a experiência, eu vi que eu sou uma pessoa que só desliga se morrer. Eu comecei a correr 5 km todo dia e isso foi mudando a minha vida. Drasticamente. Eu fui um cara já obeso, de 100 quilos. Hoje eu tenho 75. Corri todos os dias, sem falhar nenhum dia em 2023. Aí alguém me chamou, vamos fazer triatlo? Vamos. Eu odiava nadar. Eu só tinha um nado para sobreviver. Eu tive que aprender e gastar algumas horas. Fui lá, fiz 11 triatlos. Depois desses triatlos, alguém me desafiou. Vamos fazer um Ironman. Eu falei, cara, Ironman, nossa. Nadar 3,8 km. Depois pedalar 180 km. Tipo assim, uma viagem que eu não gosto de fazer nem de carro. Imagina pedalando. Aí depois fazer uma maratona de 42. Foi. Treinei e fiz. Aí depois ninguém me chamou para nada. Eu falei assim, eu preciso saber o que é esse Ultraman, né? Aí eu fui, né, em fevereiro desse ano, eu fiz essa prova de 452 quilômetros e eu tinha 36 horas para terminar a prova. E eu lembro, como se fosse agora, cheguei a arrepiar aqui, de lembrar o momento que a buzina toca, 7 horas em ponto da manhã, falando, pode ir lá, só acaba daqui 452 quilômetros. Alguns de vocês não topam fazer essa distância de carro. Consegui fazer em 35 horas e 17 minutos. E o mais louco de todos, saiu gente internada, ficou na UTI, gente desistindo o tempo inteiro, gente sendo tirado por médico, eu consegui resistir até o final e terminei antes de acabar o tempo. Foram 8 quilômetros nadando, 360 quilômetros de pedal e 84 quilômetros de corrida. Aí você fala, tá bom, parabéns, você é um esportista. Eu aguento qualquer tranco que tiver lógica. E eu vejo que a cidade de São Paulo tem assim, tem máfia para todo lado, tem facção para todo lado. Tem gente querendo que isso aqui dê errado. Tem gente que não serve nem para ser atendente de McDonald's, quer ser prefeito de São Paulo. Você está desvalorizando a profissão? Não, é pelas competências. Eu entendo o que é competência. Tem gente que não tem competência para nada, mas tem um discurso bonito. Nunca gerou riqueza, nunca gerou nada por ninguém. Não cuida nem da própria vida. Você olha para uma pessoa que quer cuidar da saúde, ela não cuida da própria vida. Qual que é a moral dela para falar disso? Alguém quer cuidar das famílias, até hoje não teve tempo para construir uma. E se falar ainda chora, e se for chorar, manda áudio, que eu não aguento mais choração com esse assunto. Você quer ajudar os outros e não dá conta de ajudar nem você mesmo. Você acha que você ter estudado em algum lugar vai mudar alguma coisa? Mostra que você aguenta o tranco. Mostra o que você dá conta de fazer, é diferente demais. Então, assim, eu agradeço o espaço. De verdade, quando você fez a pergunta, não é uma resposta manjada. Não é uma questão do que eu tô afim. Né? Tem gente que, a maioria dos candidatos é promoção pessoal, que... Depois da minha entrada aqui, homens e mulheres
com o nível, né, de resultado, possam aparecer nas próximas eleições. Eu abri o desafio, só que ninguém levou a sério. Eu falei, eu vou ficar 30 dias esperando alguém no perfil de São Paulo. Alguém que entenda de mentalidade para mudar, porque a única coisa que eu acredito que vai mudar o nosso país é mudar a mentalidade do povo. Eu já falei para vocês, a gente gasta R$500 bilhão por ano com essa educação que não leva ninguém a lugar nenhum. Essa educação é de 100 anos atrás. Os carros já vão começar a voar e até hoje tem lousa na sala de aula. Todo mundo está sentado em fileira, em série. Tem alguma coisa errada numa merda dessa. Eu que sou um amante de tecnologia, eu fico pensando por que algumas coisas foram feitas para dar errado, igual o automobilismo. Enquanto não resolver esse problema do combustível fóssil, o carro até hoje faz 10 km por litro. A informática, os caras, certa vez o próprio Bill Gates falou isso, se a gente tivesse acompanhado a automobilista tivesse acompanhado a informática, hoje um carro ia fazer 32 mil quilômetros com 1 litro de gasolina. Só que não, alguém parece que faz o desenho para o negócio dar errado. Como se a gente fosse bobo. Tanto de energia, com o vento, com o CARES, com tudo que você imagina, por que a gente ainda fica nessa onda até hoje? É como se alguém tivesse... Não, peraí então. Por que fazem? É porque o payback de uma plataforma de petróleo leva 40 anos. Não é um negócio que você põe um dinheiro para colher em 10. É 4 décadas para você pegar esse dinheiro de volta. Então, como é que você vai mexer numa tecnologia dos outros? É isso que eu falo. Se tiver alguém para peitar e falar, é 40 anos, então a partir de agora ninguém investe nisso. Eu vou investir em outro tipo de energia. Eu vejo que a gente vai mudar bastante. Eu me coloco à disposição a ser essa opção. Vou para a guerra. Quem está achando que vai me comprar com dinheiro, já recebi as ofertas. Quem tem valor não é vendido por preço nenhum. E se eu decidir, coloquei minha cabeça em risco, né? Minha família, estou expondo tudo que eu tenho para ser prefeito dessa cidade. Da minha parte, vocês podem saber. 1º de janeiro eu vou estar sentado. Na verdade, eu não vou sentar nem na cadeira. Eu vou pular de cabeça para baixo e vou fazer esse negócio andar. Eu vou tocar o terror na vida de um monte de gente. Secretário. Tem gente que sonha em ser secretário para sentar a bunda numa cadeira. Você vai ver o que eu vou fazer. Já que é público, vocês vão se ferrar todo mundo junto comigo. Às vezes tem até o secretário de saúde aqui dentro, talvez, né? É para ser para o público, então nós vamos esfolar nossa vida pelo público. Aí vocês vão ver. O político que tem vontade de ficar repetindo todo ano é porque ele não dá o melhor que ele tem. Você tem que dar o melhor para você ficar apavorado e nunca mais sentar na cadeira de político e pôr outro no lugar. Para mim, a política tinha que ser como um serviço obrigatório do Exército. Tinha que todo mundo servir, pelo menos uma vez. Porque esse povo trata como se fosse reinado. Político até hoje mora em palácio. Mais uma coisa que eu queria chamar a atenção. Por que o político, que é o cara que ganha 30 conto, mora num palácio e é servido igual o rei? Esse cara tem que trabalhar, rapaz. Tem que ser chamado de funcionário. E eu quero ser esse jumento aí, pelo menos 1.460 dias, para trabalhar para você.